Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor é. Obrigado pelo que nós somos no Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Obrigado porque o Senhor está aqui. Será que você pode levantar as suas mãos e entregar por apenas 1 minuto a melhor adoração que você tem? Você não veio aqui para assistir a um culto, você veio prestar um culto. Não seja um espectador, seja alguém que manifesta a vida que está dentro. Esse culto, sem ele não tem graça nenhuma, mas a boa notícia é que ele está aqui. Escute, a onipresença de Deus faz com que ele esteja em qualquer lugar, em todos os lugares. Só que ele só se manifesta onde ele é desejado. Que aqui seja um lugar onde ele é desejado, onde a adoração suba como incenso suave e agradável. Ei, não espere por um ministro, não espere por um pregador. Tenha expectativa na revelação que ele vai te dar. Você não veio aqui para assistir nada, você veio aqui para se encontrar com ele. Então, entregue o seu melhor, entregue o seu melhor. Senhor, fique à vontade aqui. Toca no coração de cada um que está aqui. Flua com a sua glória, com a sua presença, até que nada mais nos importe. Seja tudo em nós. Seja tudo. Porque a sua palavra diz que o Senhor é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Aleluia. Vamos. Fica à vontade aqui, Jesus. Incendeie os nossos corações. Ei! Show! Carabababababação! Vamos! Libere o melhor, libere! A vida já está aí. A vida já está aí. Ei! Toda honra, toda glória é só ao Senhor. Mais uma vez, vamos. Nós te adoramos, porque o Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece o nosso melhor.
Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus é bom. E Ele tem um encontro marcado contigo hoje. Antes de você se sentar, eu não sei se você cumprimentou a pessoa que está ao seu lado. Dê um abraço nessa pessoa, fala para ela: que bom que você veio. Esse lugar, ele fica muito mais bonito quando você está aqui. Aleluia. Pode se assentar. Quantos estão felizes com Jesus? Eu contei uns 5. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Amém? Antes de nós começarmos, eu queria pedir para você estender suas mãos para cá. Interceda pela minha vida. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, sedentos por Ti. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Sua voz. Que nada que venha sair da minha boca seja meu, mas que seja tudo conforme a Sua direção. Que nós possamos, Pai, aprender um pouco mais do Senhor. Que essa palavra, ela caia numa terra fértil e produza frutos para o Teu reino. Espírito Santo, nós queremos dizer, Pai, seja bem-vindo aqui. Esse culto sem o Senhor não tem graça nenhuma. Nós não viemos aqui para participar de um ritual. Nós viemos aqui para conhecer o Senhor, contemplar o Senhor. Eu te peço, Pai, o Senhor tem liberdade aqui. Que não seja uma liturgia de culto que te impeça de agir. Que não seja, Pai, os nossos cronogramas que te impeçam de agir. O anseio do meu coração é que o Senhor se manifeste de uma forma única e sobrenatural aqui. Toque a cada coração, toque a cada mente, para que nós sejamos condicionados ao centro de Sua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos conduza, amém? Uma vez eu ouvi algo que eu achei muito interessante. Quando a gente vem para um culto, geralmente a gente vem já programado, né? Hoje vai ter culto, você chega em casa, você toma um banho e vem. Só que quem vai pregar, ele se prepara, ele estuda, a pessoa passa algumas horas estudando, dias talvez. Existe toda uma preparação porque existe uma responsabilidade muito grande. Só que a responsabilidade não está só em quem está aqui em cima. A responsabilidade também está em quem está embaixo. Então, é importante que o pregador se prepare para uma mensagem. Só que também é importante que quem vai ouvir se prepare para ouvir a mensagem. Sabe por quê? Porque uma palavra que é liberada aqui, ela pode mudar o curso de sua vida para sempre. Uma palavra que é liberada aqui, pode fazer com que você nunca mais caminhe da mesma forma. Então, se você não se preparou para vir para o culto, você veio de uma forma automática, que a partir de hoje você tem esse entendimento. É importante você se preparar, não só colocar a melhor roupa, não só se programar, pedir um Uber ou vir de carro, enfim. É você se programar espiritualmente. Cara, o que será que Ele vai falar hoje? O que será que eu vou ouvir da parte de Deus hoje? Sabe por quê? Porque num culto, uma vida pode ser transformada. Foi num culto como esse que a minha vida foi transformada. E eu tenho certeza que a vida de vocês foram transformadas através de um culto como esse. Só que na nossa caminhada, nós temos um percurso muito grande para correr. E nós temos uma tendência a achar que os planos de Deus ou a vontade de Deus é só quando tudo está indo bem.
É comum a gente olhar para uma situação boa e falar: nossa, mano, Deus está comigo. Porque nós somos condicionados a basear a nossa perspectiva a partir do que está ao nosso exterior. E sempre que você baseia a sua perspectiva de algo a partir do que está à sua volta, você corre um risco muito grande de se desalinhar do propósito eterno de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós associamos a vontade de Deus com uma porta que foi aberta, com uma resposta a uma negociação que nós fizemos. Nós associamos a vontade de Deus quando nós planejamos algo e isso dá certo. E uau, glória a Deus por isso. Só que quando é o contrário? E quando nem tudo está tudo bem? E quando tudo que você planeja dá errado? Quando você cria expectativa em relação a algo ou alguém e você se frustra baseado numa expectativa que não foi suprida. Qual que é o nosso posicionamento? Qual que é o nosso pensamento? Caramba, eu criei expectativa, só que isso não é de Deus. Porque não deu certo. Só que existem caminhos que Deus permite que a gente passe, porque no meio desses caminhos, Ele está forjando o nosso caráter, a nossa maturidade. Então existem caminhos que são difíceis, existem caminhos que são complexos, e a gente deduz: cara, não é de Deus esse caminho, porque não está fácil. Quantas vezes você começou algo, e quando a situação apertou, você parou? Quantos livros você começou a ler e parou de ler na metade? Quantas vezes você tentou ler a Bíblia, aí chega dia 1º de janeiro, você começa a ler 5 capítulos, vou lá, dia 2, dia 3, aí daqui a pouco você se esquece, você para. Quantos processos inacabados tem na sua vida? Sabe por quê? Porque para nós, quando algo está difícil, o nosso conforto automaticamente é autopreservação. Eu não quero, está difícil, eu vou recuar. Entenda, é na dificuldade, ou é também na dificuldade, que o seu caráter é forjado. É também quando talvez as pessoas deram as costas para você, que você está crescendo em maturidade. Quantos aqui se lembram da história de Jó? Jó, ele sofreu tudo o que sofreu, perdeu tudo. Será que isso estava nos planos de Jó, perder tudo? Jó, ele era um cara temente a Deus, ele era um cara justo, íntegro, e isso foi o próprio Deus que disse. Só que o fato dele ser justo e íntegro não o impediu dele passar por um momento difícil. Só que sabe o que é mais interessante? É que lá no final da história de Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó está falando com Deus e ele fala assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uau! Ele passou pelo momento mais difícil da vida dele. Só que esse momento mais difícil o levou ao pleno conhecimento de Deus. E quando eu estava meditando acerca dessa palavra, o Senhor colocou um tema no meu coração, e eu achei esse tema um pouco pesado, mas se foi Ele, deixa Ele falar com você. O tema dessa mensagem é: quando a dor aponta para o propósito. Sabe por quê? Porque existem momentos da nossa vida que os nossos planos eles não vão dar certo. Você se planejou, você se dedicou, você fez o que fez e as coisas não estão acontecendo. Existem situações que vão servir
para que você entenda que a sua dependência não está naquilo que você sabe fazer. A sua dependência está nele. A nossa dependência está nele. E é muito importante a gente começar a basear a nossa vida não olhando para as circunstâncias, mas olhando para quem você está se tornando no meio da circunstância. Talvez você recebeu uma palavra de Deus e você começou a caminhar sobre essa palavra. Quantos aqui se recordam da história de Pedro? Os discípulos estavam no barco, estava uma tremenda tempestade, e em alguns momentos os discípulos olham para o meio do mar e vê Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. Só que os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma. E você para de olhar para Jesus e começa a olhar para o mar. E quando você olha para o mar, você afunda. Por quê? Porque quem te mantém condicionado na palavra é um olhar atento para Cristo, e não um olhar atento para a circunstância. Porque todas as vezes que você se atentar para a circunstância, você vai afundar. Todas as vezes que você se atentar para as coisas ruins, você vai desanimar. E é por isso que existem tantos e tantos processos que você começou e parou. Você se desanimou, porque você não estava vendo o resultado. O resultado não estava como você esperava. Só que entenda algo: se Deus te deu uma palavra para você começar algo, permaneça nessa palavra. Mesmo que esteja difícil, permaneça nessa palavra. Custe o que custar, permaneça nessa palavra. Porque quem te deu a palavra te sustenta. Quem nos deu a palavra é o que nos sustenta. Jó conheceu a perda, Jó conheceu a dor, Jó conheceu a angústia. Mas no final da sua história, ele termina conhecendo Cristo. Ele termina conhecendo quem Deus era de fato. Talvez hoje você esteja passando por um momento muito difícil. Não tenha medo, não desanime, permaneça. Porque permanecer vai te levar ao pleno conhecimento de quem Deus é. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 16, 21. Eu vou ler aqui, tá? Quem achou, diga amém. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Repita comigo: era necessário. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Amém? Só até aí. Jesus, ele começa falando algo, e essa é uma passagem muito forte. Deus, ele falou muito comigo a respeito disso. Já tem um tempo que eu venho meditando acerca dessa passagem. E eu queria mostrar algo para vocês que ele falou comigo. Perceba que Jesus, ele não estava sendo pego de surpresa. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele tinha convicção do lugar onde ele estava indo. É por isso que ele falou: era necessário que ele fosse para Jerusalém. Mesmo ele sabendo que em Jerusalém não seria uma situação confortável. Jerusalém envolvia sofrimento, envolvia rejeição, envolvia
uma morte de cruz. Não era algo que, humanamente falando, era o que Jesus gostaria. Mas como nós lemos, era necessário. Era necessário. Jesus, ele não estava olhando para a cruz como ponto final. Ele estava olhando para a cruz como ponto de partida. Porque a partir da cruz, hoje, nós nos tornamos quem nós somos. Amém? Então Jesus, ele já estava olhando para cada um de nós. Ele não estava olhando simplesmente para a dor que ele sofreria na cruz do Calvário. Ele não estava olhando simplesmente para a angústia que seria para ele carregar o pecado de todos, se tornar pecado, porque a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Isso está lá em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, 21. 1 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele não estava olhando para a cruz como ponto final. A cruz era o ponto de partida. Só que Jesus, ele não olhava para a situação humanamente. Ele estava com a visão muito além da situação. E eu quero chamar a atenção para algo nessa história. Pedro chama Jesus de canto. E eu tenho uma dúvida. Pedro amava Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Então Pedro não queria o mal de Jesus. Imagina que você está ouvindo alguém que você ama falar: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ter que ir para um lugar e eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar. Imagina você ouvindo alguém que você ama dizendo isso. Talvez a postura de Pedro, humanamente falando, fosse a postura de cada um de nós. Não, você está louco? Como que isso vai acontecer com você? Tem uma versão que diz: Jesus tem de misericórdia de si. Por quê? Porque Pedro não estava olhando com a ótica de Jesus. Pedro estava olhando humanamente falando. Jesus via a cruz como começo. Pedro via a cruz como fim. O conselho de Pedro humanamente talvez fosse bom, mas o conselho de Pedro era que Jesus evitasse a cruz. Jesus, ele tinha um propósito bem claro e definido acerca daquilo que ele iria fazer. Pedro não fazia ideia. Pedro amava Jesus e ele queria passar mais tempo com Jesus. Ele não queria ver Jesus sofrer. Nem tudo que parece bom para nós é necessariamente a vontade de Deus. Fale isso para a pessoa do seu lado. Nem tudo que parece bom para você é necessariamente a vontade de Deus. Pedro talvez olhou para Jesus e falou: cara, deixa eu te aconselhar aqui, não faz isso não, velho. Você vai morrer, cara. Não tem necessidade. Todas as vezes que você ouvir um conselho de alguém, não avalie a intenção da pessoa. Avalie para onde esse conselho está te levando. Vocês entenderam ou não? Quando você pedir o conselho de alguém, ou quando alguém for te dar um conselho, não avalie a intenção da pessoa. A pessoa está bem intencionada, ela quer o meu bem. Avalie se esse conselho está te levando para o propósito ou não. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele avaliou e falou: cara, você está querendo o meu bem humanamente, mas eu estou olhando muito além disso aqui. É necessário eu ir para lá. É necessário. É por isso que a resposta de Jesus ela é tão violenta. Sai da minha frente, Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus não negociava o propósito por aquilo que ele estava sentindo. Todas as vezes que você negociar o seu propósito por aquilo que você está sentindo, você sempre vai fracassar na sua jornada.
Não olhe para o seu propósito a partir do ambiente que você está. Não olhe para o seu propósito a partir da situação que está à sua volta, a partir do que você está sentindo. Comece a olhar a partir de onde Deus está olhando. Porque você está no meio do processo, Deus já te enxerga no fim. No meio do processo você não consegue ver a promessa. No meio do processo você não consegue entender o que está acontecendo. Mas não se preocupe com as suas perdas no meio do processo. Se preocupe com quem você está se tornando no meio do processo. Porque no momento mais difícil da sua vida, talvez seja nesse momento que você mais aprenda sobre a dependência de Deus. Talvez no momento de mais escassez da sua vida, seja o momento em que você mais aprenda a confiar que Deus cuida de tudo. Talvez seja no momento mais difícil, onde todos viraram as costas para você, em que você se sinta mais amado por Ele. Não se sinta excluído, rejeitado pelas pessoas. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está conosco. Ele olha, Ele cuida. E no meio desse processo em que você se sente rejeitado, em que você sente que as pessoas não ligam para você, no meio desse processo, você recebe o acolhimento do Pai. Você se sente amado por Ele. Entenda, é tempo de nós pararmos de olhar para o processo que nós estamos vivendo como se fosse o ponto final. Deus te deu uma palavra, permaneça nessa palavra, mesmo que doa, mesmo que você sofra, mesmo que as pessoas talvez virem as costas para você, porque isso pode acontecer. Mas Ele não vai virar as costas para você. Por quê? Porque esse processo vai te levar ao centro da vontade de Deus. Amém? O problema nunca foi o amor de Pedro a Jesus. O problema é que naquele momento, o sentimento de Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Algo pode querer o seu bem e ainda assim não querer o propósito de Deus para você. A proteção que te tira do propósito não serve para você. Eu não estou falando e nem estou condenando os conselhos bons. O que eu estou tentando mostrar para cada um aqui é que a gente possa aprender a enxergar e observar cada conselho para onde está nos direcionando. Sabe, você começa um projeto, Deus te deu uma palavra, você começa um projeto, e aí, talvez de primeiro momento você se sinta apoiado, se sinta amparado, e vai passando os dias, e você vai indo, e daqui a pouco as coisas não começam a fluir, as coisas não começam a acontecer, e o primeiro pensamento que vem: por que eu estou fazendo? Para que eu estou me desgastando tanto? E sabe qual que é a tendência? É nós darmos ouvidos às pessoas que estão à nossa volta e nos esquecer daquilo que Deus nos disse. E aí você vai ouvir: cara, para que você está fazendo isso? Não vale a pena. Para que você está se desgastando tanto? Não vale a pena. Para que você está se desdobrando tanto? Não vale a pena. Só que o problema não é a intenção de quem está te aconselhando. O problema é que se você acatar cada conselho, você vai dizer não para a vontade de Deus. Nós não podemos julgar uma direção, um conselho, simplesmente pela intenção, mas sim para onde essa direção está nos conduzindo. Quantos estão comigo? Existe uma diferença enorme entre parar porque Deus mandou. Existe uma diferença enorme entre parar porque Deus mudou a direção
e parar porque começou a doer. Jesus estava prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida. Era necessário que ele fosse para Jerusalém. Só que ele não mudou a rota. Ele não pegou o Waze e falou: não vou para Jerusalém não. Eu vou para outro lugar. Não. Se lá é o lugar do pleno conhecimento, do pleno cumprimento do propósito, eu vou para lá. Vai doer? Vai doer, mas eu vou. Por quê? Porque talvez deixar quieto pode doer menos hoje, mas vai te isentar de viver o pleno conhecimento de Deus. E o sentimento, ele não pode ser o nosso único critério. Pedro, ele olhava para a cruz e enxergava a tragédia da morte. Cristo olhava para a cruz e via a vida que fluiria a partir desse ato. Pedro, ele olhava para a morte. Jesus olhava para a ressurreição. Pedro olhava para um amigo que ele perderia. Jesus olhava para todos os amigos que ele alcançaria. Jesus não vivia guiado pela dor. Não viva guiado pela dor. Não viva guiado pelo que você está sentindo. Não viva guiado pelas suas emoções. Porque senão você sempre vai ser uma montanha russa. Um dia você está bem, um dia você quer, outro dia você está mal, outro dia você não quer. E aí você nunca vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque no momento mais doloroso da sua vida, se você mergulhar, vai ser o momento em que mais você vai conhecer e aprender sobre dependência, e aprender sobre quem Ele é e quem você está se tornando nele. Então permaneça. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em João 13. Eu quero mostrar um contraste aqui para vocês acerca daquilo que Deus falou comigo. João, capítulo 13. Quantos acharam? João 13, a partir do versículo 21. Não vai ter, eu vou ler aqui. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Vamos dar uma pausa aí, a gente já continua. Eu quero chamar a atenção para algo. Jesus, ele estava anunciando que alguém no meio deles, no meio dos discípulos dele, iria traí-lo. Só que ele não estava dando essa notícia de uma forma indiferente. Jesus, ele estava angustiado. Jesus, ele não estava bem. E aí ele joga na mesa: um de vocês vai me trair. Jesus sabia que a traição doeria. Vamos continuar. Versículo 22 diz: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço do pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, preste atenção nisso. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa.
Jesus está sentado na mesa com os discípulos. E ele sabe. Ele sabe que no meio deles tinha um traidor. Ele sabe que Judas estava prestes a traí-lo. João deixa claro que ele estava angustiado. Nós não estamos aqui falando de um Jesus que estava indiferente com a situação. Ele estava angustiado. Não significa que a traição não doeu. A traição não era boa. Judas, ele não estava certo. Pecado continua sendo pecado. A traição, ela continua sendo traição. Mas Jesus sabia que nem aquela traição conseguiria arrancá-lo do propósito do Pai. Então chega um momento que Jesus disse para Judas: aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Vamos pegar um contraste aqui. Pedro ouve Jesus falando que vai morrer, chega em Jesus e fala: Senhor, que isso não te aconteça. Não, isso não pode acontecer com o Senhor. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Judas vai trair Jesus. O que Jesus fala? Faça o que você tem que fazer. Por quê? A proteção de Pedro iria arrancar Jesus do propósito. A traição de Judas empurraria Jesus para o propósito. Uau! A traição era algo bom? Não, mas era necessário para que ele cumprisse o que ele foi chamado para fazer. Jesus sabia que nem mesmo aquela traição seria capaz de parar o propósito genuíno de Deus. Todo mundo aqui escolheria Pedro. Todos nós escolheríamos. Nós passaríamos a nossa vida escolhendo Pedro. Você prefere ser traído ou ser protegido? Quantos aqui preferem ser traídos? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Meu Deus. Quem aqui prefere a proteção? Mas e quando a proteção te tira do propósito? Nesse momento, a dor de Jesus estava apontando para o propósito. Jesus não impede Judas de traí-lo. Jesus fala: cara, já que você tem que fazer, faz. Ele não estava feliz. Ele não estava animado. Nós lemos que ele estava angustiado. Mas o que ele estava sentindo não foi capaz de parar ele no meio do processo, do propósito de Deus. A gente passaria a nossa vida inteira escolhendo Pedro, escolhendo a proteção. Senhor, não deixa eu sofrer, não deixa isso acontecer comigo. Senhor, me livra. Senhor, talvez Ele está permitindo que isso aconteça porque Ele não está olhando para você no meio da situação. Ele quer te forjar para quem você vai se tornar após essa tentação, após esse processo difícil. O problema não é a gente ser protegido. O problema é se nós estamos querendo que Deus faça a vontade dEle. Em muitos momentos, esse caminho será doloroso. Não pare porque está doendo. Se Deus te deu uma palavra, permaneça na palavra. Amém? Se Deus te deu uma palavra, permaneça. Custe o que custar, mas está doendo. Cara, ninguém está vendo, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Ele está com você. Quem te sustenta não são as pessoas, é Ele. É Ele. Ah, mas cara, parece que eu estou carregando um fardo. Você ouviu a palavra da Paula ontem, né? Sobre o jugo. Ele está com você. Ele está conosco. Ele não disse que seria fácil, mas sabe o que Ele disse? Eu estarei com você todos os dias. Ele não prometeu facilidade, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias.
E é simplesmente por conta disso que nós podemos e devemos permanecer. Permaneça mesmo quando você não está vendo o resultado. Permaneça. Porque o resultado que você espera, talvez não seja o resultado que Deus espera. Quantos estão comigo? Não permita que aquilo que as pessoas fazem com você determine aquilo que você fará com aquilo que Deus te confiou. Eu vou falar de novo. Não permita que aquilo que as pessoas fazem com você determine aquilo que você fará com aquilo que Deus te confiou. Por quê? Porque o que as pessoas fazem com você não tem nada a ver com aquilo que Ele confiou a você. E nós não podemos mais nos basear a partir de onde nós estamos fisicamente falando. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, eu vou permanecer, custe o que custar. Eu não vou recuar, porque eu tenho uma palavra e eu vou andar sobre essa palavra. E se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Eu não vou recuar, porque Ele foi que me direcionou. Amém? Não tome decisões permanentes baseado em sentimentos temporários. Não tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Pedro queria evitar a cruz de Jesus, mas Deus queria expressar quem Ele era através da cruz. Não avalie apenas o que uma situação está fazendo com você. Pergunte para Deus o que pode estar te levando, onde Ele pode estar te levando através dela. Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia, e nós já estamos encerrando. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago. Quantos aqui me dão só mais 5 minutos? Levanta a mão para eu saber. Como que é, pastor? É 5, 10, 15. Tiago capítulo 1. Vocês estão aqui? Vocês estão vivos? Só quem está vivo dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem vai permanecer, custe o que custar? Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu gosto demais do livro de Tiago. Tiago 1, todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Versículo 2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Vou ler de novo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Uau! Você entendeu o que nós acabamos de ler? Como que alguém pode ter alegria o fato de passar por provações, sendo que as provações elas nos causam dor, nos causam tristeza? Sabe por que nós podemos ter alegria? Porque a partir de hoje nós não vamos mais olhar para a circunstância. Nós vamos olhar e nos lembrar daquilo que Ele nos falou, e nós vamos permanecer. Porque quando nós permanecemos, quando a nossa fé é provada, nós crescemos em perseverança. E a perseverança tem que ter uma ação completa. Para quê? Para que a gente se torne íntegro, sem que nos falte nada. Está te faltando algo? Se estiver te faltando algo, busque a Ele, porque Ele nos basta. Hoje é um tempo, hoje é uma noite, melhor dizendo,
onde nós vamos retomar de onde nós paramos. Talvez muitos aqui estão exatamente nesse lugar de desânimo, nesse lugar desmotivado, porque não vê as coisas acontecendo, porque você fez um planejamento e não deu certo. Talvez o seu sentimento hoje seja, cara, eu não vou continuar, não vale a pena. Talvez o seu sentimento hoje seja, eu vou entregar o que preciso entregar. Só que quem te chamou não foi os pastores, não foi os seus líderes. Quem te chamou, quem te escolheu, foi Ele. Foi Ele. E se Ele te escolheu, você não tem que dar uma resposta para o seu líder, para o seu pastor, você tem que dar uma resposta para Ele. E a resposta que você deve dar, que nós devemos dar nessa noite é: Senhor, eu estou aqui, eu vou continuar, custe o que custar. Ah, Caio, mas está doendo, eu vou permanecer. Ah, mas nada está acontecendo à minha volta. Não, eu vou permanecer. Mas eu já estou há anos aqui nesse lugar. Corrija a rota, alinhe-se com a vontade de Deus e permaneça. Que a frustração não seja o motivo de fazer com que você pare baseado naquilo que Ele te disse. Se Ele te disse, caminhe. Caio, o mar está fechado, ande sobre as águas. Quando o povo estava fugindo do exército de Faraó, e eles se depararam com o Mar Vermelho, eles começaram a clamar. E a resposta de Deus, para mim, é fantástica. Ele fala: por que vocês estão clamando a mim? Moisés, por que o povo está clamando a mim? Manda o povo marchar. O mar só se abriu porque o povo começou a marchar. Não espere o mar se abrir. Dê o primeiro passo, confiando na palavra. Se foi Ele que te tirou, continue, porque Ele vai abrir o mar. O mar não se abriu, eu vou andar sobre as águas. É nesse lugar que nós devemos estar. Aonde que nós devemos estar? Posicionados na palavra que Ele nos deu. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé nesta noite. O Espírito Santo, Ele falou muito comigo a respeito disso. E já tem alguns dias que Ele está falando comigo a respeito disso. E talvez hoje você se encontre exatamente nesse lugar, totalmente desmotivado. Pare de basear a sua vida no que está ao seu redor. Deus não está olhando para você no meio do processo. Ele está olhando para quem você vai se tornar quando você passar por esse processo. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo fala comigo neste momento, que existem pessoas que estão exatamente nesse cenário. Totalmente desanimados, desmotivados, a um passo de desistir. Não vale a pena continuar. Eu já estou há muito tempo aqui e nada acontece. Quem te deu a palavra foi Ele. Caio, já faz muito tempo que Ele me prometeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Porventura, falaria Ele e não cumpriria? Se Ele prometeu, confia. 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 Por quê? Porque Ele vai cumprir. Esteja posicionado nessa verdade. Esteja posicionado nesta verdade. Queria pedir para você começar a falar com Ele e começar a sondar a si mesmo. Olhe para dentro de si. Eu sei que você sabe quais áreas da sua vida tem te causado tanto desânimo. Eu sei que você sabe o lugar que você está. Vamos, comece a falar com Ele.
Comece a falar com Ele. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Escute, existe algo que Deus ele quer fazer. Só que Ele vai precisar de um posicionamento de fé de cada um de nós. Então eu queria pedir para que você chegasse aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu não estou convidando ninguém para aceitar Jesus. Ah, Caio, mas eu sou líder. Não importa. Ah, mas eu sou pastor. Não importa. Nós estamos todos na mesma posição de filhos. Para que a gente saia do lugar, é necessário a gente dar o primeiro passo. Então dê o primeiro passo. Este é um tempo de nós mergulharmos e nos rendermos de fato àquilo que Ele vai fazer. Chega, tempo demais permaneceram no mesmo lugar. Tá doendo, não importe, foi Ele que te chamou. É difícil permanecer, não importa, quem te prometeu foi Ele. Ah, mas permanecer é tão difícil. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Vamos, comece a se entregar. Escuto uma voz em meio à tempestade. Ele vem em minha direção. Reconheço o teu. Eu queria pedir pros pastores, pros líderes abraçarem essas pessoas aqui na frente, por favor. Esse é um tempo de romper, de sair do lugar. Esse é um tempo de romper com as barreiras. Esse é um tempo. Vamos, vamos, vamos.